Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe do alto da cabeça à planta dos pés. Amém? A palavra está em Êxodo capítulo 3, de versículo 1 em diante, onde fala que Moisés estava com o rebanho dos animais do seu sogro Jetro, né, na cidade de Midian, e ele foi para o monte, onde Deus falou ricamente e poderosamente com Moisés. E Moisés, no monte, ele viu uma sarça pegando fogo e ele ficou muito admirado em ver a sarça pegando fogo e a sarça não se consumia. E Moisés se aproximando da sarça, e o Senhor disse para ele, o Senhor enviou um anjo para avisar Moisés que Moisés não se aproximasse, pois, da sarça, pois onde Moisés estava, ele tirasse as sandálias, pois ali era uma terra santa. Ou seja, o Senhor diz não só para Moisés, mas para todos nós, que toda a promessa que ele tem para a gente, para conosco, que a gente venha zelar e venha cuidar, porque é algo santo, é uma promessa do Senhor, onde o Senhor está nos entregando. E Moisés ficou tão admirado que ele se aproximou e ele não botou a mão no rosto e não conseguia ver direito, pois não tinha como, né? Porque ele queria estar perto e a gente não consegue ver Deus de perto. Mas Moisés foi, e o Senhor falou, se comunicou com Moisés, dizendo que ele se preparasse, porque ele tinha uma promessa, porque Moisés já tinha essa promessa desde o ventre de sua mãe. Antes do ventre da sua mãe, ele tinha essa promessa, onde ele passou por todo aquele processo de superação do rio, superou o faraó, onde o faraó não queria que as crianças sobrevivessem, e Moisés foi um sobrevivente, aonde a sua própria mãe colocou no rio e a filha de faraó o encontrou, e sua própria mãe o criou, para você ver o destino, como já falei em vídeos anteriores. E quando ele estava adulto, sua mãe levou para a filha de Faraó, e Faraó o adotou e deu o nome de Moisés. Então, isso o Senhor já tinha uma promessa na vida de Moisés. Superou todas as adversidades. Tinha tudo para dar errado, mas o Senhor, quando tem um propósito na vida da gente, como ele foi na vida de Moisés, ele é na minha vida, nas suas vidas, na vida dos meus irmãos. Então, o Senhor nos protege, nos livra. Então, o Senhor, conversando com Moisés, relutando, dizendo ao Senhor como era que ele ia libertar aquele povo do Egito. E o Senhor disse que ele não se preocupasse, que ele estava com ele o tempo todo. E disse que como era que ele ia chegar lá, dizer ao faraó para libertar aquele povo. E o Senhor disse, eu estou com você, não temas, eu estou com você, vou te dar diversas provas a você e ainda vou endurecer o coração de faraó. E assim o Senhor fez. Mas Moisés, mesmo relutando, dizendo ao Senhor que ele não era capaz, porque ele tinha dificuldade na fala, e o Senhor ainda disse assim no verso 10 do capítulo 4, o Senhor disse assim, Moisés continuou teimando. Ele disse ao Senhor, Senhor, nunca fui bom para falar, nem antes e nem depois que o Senhor falou com o seu servo. Tenho muita dificuldade em me expressar. O Senhor lhe disse, quem deu a boca aos homens? Quem fez com que o homem falasse ou não falasse?
veja ou não veja, escute ou não escute, eu estarei com você. Eu estarei com você e darei o que você e direi o que você deve falar. Mesmo assim, meus irmãos, Moisés ainda relutou com o Senhor para não ir, para não pegar essa missão. Mas Moisés não entendeu que o Senhor já tinha esse propósito na vida de Moisés. E Moisés relutando com o Senhor. E o Senhor disse: vá, eu vou dar todos os sinais. Por isso que a gente tem que estar atento aos sinais. O Senhor fala com a gente através de sinais. E os sinais que o Senhor deu para Moisés e até o faraó para mostrar que era o Senhor, que ele estava com o Senhor. Ele pediu para que o Senhor, Moisés levasse um cajado, e o cajado se transformou em uma serpente. E assim ele mostrou lá para o rei do Egito. Foram os sinais que o Senhor estava mostrando. O Senhor também pediu para que ele colocasse a mão dentro do peito, pela camisa, né? E aí no peito, no coração, e ele colocou, e a mão saiu toda de feridas, né? E aí, quando o Senhor pediu para ele recolocasse a mão dentro do peito, ele recolocou e a mão saiu toda limpa. O Senhor também falou que ele tirasse a água do rio Nilo e colocasse em terras secas. E aí, assim ele fez, e a água se transformou em sangue, e tantas diversas outras. E como também a nuvem de gafanhotos, tantas e diversos sinais que o Senhor deu para que Moisés fosse libertar o povo do Egito. E Moisés, mesmo assim ainda relutando, aqui no verso 16, ele também ainda ficou sendo impossível. O Senhor pediu para que ele chamasse o seu irmão para o acompanhar, e assim ele fez, porque era o meio do irmão, e contasse tudo para seu irmão, para o que aconteceu, o que Deus queria que fizesse, que o seu irmão estava ao seu encontro, para ele não estar só nessa missão. Ou seja, o Senhor falando com Moisés, mostrando todas as possibilidades, que ele estava com ele, e Moisés ainda relutando. E o Senhor ficou irado com Moisés. Mas mesmo assim, Moisés não deixou de não cumprir o propósito que o Senhor tinha na vida dele. E assim, ele se encontrando com seu irmão, e aí juntos, nessa missão de ir até Faraó, mostraram tudo. E o faraó, quando viu que não adiantava lutar contra Deus, e aí liberou o povo do Egito, os israelitas. E assim, quando ele liberou o povo para seguir junto com Moisés, mesmo assim ele se arrependeu e foi atrás, aonde o faraó junto com os seus soldados foram atrás deles. E quando chegando no mar, houve aquela questão onde o Senhor abriu o mar para que eles passassem, e quando o faraó foi para atravessar junto com os seus soldados, eles foram tomados pelas águas. E assim fica, meus irmãos, fica esta mensagem de Moisés. Eu estou estudando um pouco mais sobre Moisés e passando para meus irmãos do início, e nós vamos estudar bastante essa questão de Moisés, do propósito de Deus para com Moisés. E a gente já sabe algumas partes, mas é bom a gente ir pegando do início. E há uns 4 dias anterior, já falei sobre o início de Moisés, o menino que venceu as margens do rio. E agora também essa questão do Senhor
dando esse propósito para Moisés assumir o propósito que ele tinha, que o Senhor tinha para com ele. Ele relutando, o Senhor ficou realmente decepcionado com Moisés, mas Moisés, mesmo assim, o Senhor insistindo e persistindo, Moisés assumiu o propósito e assim é o Senhor para com a gente. O Senhor dando o mesmo tantos sinais que o Senhor deu para Moisés, e Moisés ainda estava em dúvida. E muitas vezes o Senhor também está falando conosco, nos dando muitos sinais e a gente relutando e a gente ainda não enxergando o que o Senhor quer falar. E também, ontem eu falei também sobre a terra que o Senhor tinha falado com Josué, que tirasse as sandálias, que a terra era santa. E hoje também estou falando em Êxodo sobre Moisés, que Moisés se aproximou do Senhor e o Senhor pediu para que ele tirasse as sandálias, que a terra era santa. Por 2 vezes o Senhor está nos dando essa mesma mensagem, essa mesma palavra. Então vamos ficar atentos aos sinais que o Senhor está nos dando, que eu vejo isso como um sinal do Senhor para mim e para meus irmãos. Vamos ficar alerta desta questão da terra prometida, da terra santa. Que tire as sandálias, que a terra, pois a terra é santa. Tanto com Moisés como Josué, o Senhor usou essa mensagem. E nessas duas palavras, o Senhor está repetindo. Então vamos ficar atentos a essa mensagem. São sinais que o Senhor está nos dando. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor. Pai, que a gente venha ficar atento, Senhor, a esses sinais que o Senhor está nos dando, Senhor. Senhor, o Senhor já repetiu por 2 vezes com Josué e com Moisés, meu Pai, que eles tirassem a sandália dos pés, pois a terra pelo qual o Senhor estava levando, que eles estavam, que o Senhor estava levando eles, que eles tirassem as sandálias, meu Pai, que as sandálias que a terra era santa. Senhor, fala conosco, meu Pai. Eu sei que o Senhor está falando com a gente, Senhor, e vamos ficar atentos, tanto eu como meus irmãos, porque isso é um sinal que o Senhor está nos dando. Amém? Glórias a Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe, que a gente venha ficar atento a essa mensagem, que tire as sandálias dos pés, pois a terra é santa. Glórias a Deus, fiquem todos com Deus.